Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Saúde Sem Complicação, o podcast da revista Ampla, a revista das Unimedes do estado do Paraná. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um tema que tem estado muito na mídia, no noticiário. Nossa entrevistada deu muitas entrevistas já sobre também, está trabalhando muito para combater essa doença tão complicada que é a dengue. E a gente está aqui, então, com a Cláudia Nunes Duarte dos Santos, virologista da Fiocruz Paraná e coordenadora do Serviço de Referência em Vírus Emergentes e Reemergentes para o Ministério da Saúde, para tirar todas as nossas dúvidas sobre o assunto. Então, seja muito bem-vinda, Cláudia. Obrigada. Por que a gente está enfrentando agora, aqui em Curitiba, um surto tão grande de dengue? Olha, a gente sempre teve um pouco de transmissão de dengue aqui, mas muito pouco devido ao clima, porque era um clima mais frio, né, no sul do Brasil. Hoje, com o aquecimento global, a gente tem visto que áreas que antes consideradas livres de dengue, livres do mosquito transmissor, que é o Aedes aegypti, agora voltaram ou então estão pela primeira vez reportando a transmissão nesses locais. Porque o clima a gente teve ano passado um clima, quer dizer, um aquecimento nunca, sem precedentes, né, desde que se mede, que tem esse tipo de medida, foi sem precedentes o aquecimento global. Eu não sei quantos graus agora exatamente, mas foi assim muito alto. E o mosquito, isso facilita então a proliferação do mosquito, porque é um clima, quer dizer, uma temperatura maior, então o mosquito consegue realizar o ciclo nesses locais que antes não tinham porque eram frios. Então a tendência, se a gente continuar observando esse aumento do aquecimento global, nós vamos continuar observando a transmissão em locais que antes não havia relatos, tá? Mesmo agora Então, em uma época do ano que deveria ser um pouquinho mais fria já, né? Tá amenizando a temperatura. exatamente. Só para te dar um exemplo, eu cheguei aqui em Curitiba há 23 anos atrás, quando nós viemos fazer a Fiocruz no Paraná. E então a gente tinha um inverno, eu sou do Rio de Janeiro, então a gente tinha um inverno, a gente observava um inverno muito mais rigoroso do que a gente tem hoje. Sim. Se você pega historicamente, né, os gráficos de temperatura aqui em Curitiba, o inverno agora é muito mais ameno do que era 20 anos atrás. Então, isso tudo, de novo, a gente tem a destruição da biodiversidade como consequência, uma das consequências do aquecimento global. E isso vai sempre gerar a circulação, a proliferação desses mosquitos e de outros vetores, não apenas dessa doença, de outras também. E a gente vai começar a detectar e ver isso com mais frequência. Inclusive, os sintomas, às vezes, da dengue se confundem com os da chikungunya também, né? Exatamente. Na realidade, os sintomas da dengue, assim como chikungunya, assim como zika, hantavirose, influenza, esses sintomas iniciais, que são síndromes febris agudas, no início, né, na fase inicial da doença, eles todos se confundem. Então, às vezes, quando a gente tem um panorama como a gente tem no Brasil, que tem essa complexidade da co-circulação de vários vírus diferentes, então a gente tem aqui no estado do Paraná, principalmente no norte do estado, a gente tem chikungunya, a gente tem relatos de casos de dengue, estão sob investigação, a gente tem dengue. Então, é muito difícil, no início, um clínico, né, com esse panorama, um clínico olhar o paciente e já, num primeiro momento, diagnosticar. Por isso que é muito importante que se procure os serviços e se procure o diagnóstico, porque é importante a gente diferenciar essas infecções. A infecção por chikungunya, ela tem um desfecho, né, um desfecho clínico, por dengue é um diferente, por zika é diferente, mas é muito importante que a gente saiba como está essa transmissão nesses locais. O que está sendo transmitido e o grau e quanto. Então, é muito importante. E para essas três doenças, o Aedes aegypti serve como vetor? Exatamente. O Aedes aegypti é o vetor dessas três doenças. Então, agora com mais calor, as temperaturas mais altas, a tendência é que aumente também para essas outras doenças? A tendência é qualquer doença transmitida por esse vetor, por esse ou por outro. A gente tem outros vetores importantes também, como Culex, né, culicídios também são importantes na transmissão de outros vírus. A tendência, sim, é que aumente, tá? Porque esses mosquitos têm sido encontrados com a frequência em locais que antes não haviam. E até uma pergunta, assim, sobre a mutação do mosquito. O quanto que acontece? É um fator?
Olha, eu acho assim, a gente falar em mutação do mosquito é um pouco complicado. Vamos falar na adaptação do mosquito. Perfeito. O mosquito se adapta. É claro que essa adaptação ela está relacionada a alterações genéticas, né? Mas eu acho que a gente falar em mutação, como o mosquito tem um genoma, né, é mais complexo do que, por exemplo, um vírus, eu acho melhor a gente falar em adaptação. Sem esquecer que essa adaptação é devida a talvez muitas mutações, muitas deleções, muitas alterações genéticas. Então, eu prefiro falar em adaptação do mosquito. O mosquito, ele se adapta, né? Então, ele vai encontrando esses ambientes mais propícios, ele vai conseguindo se reproduzir. Antigamente, não, um certo tempo atrás, ele tinha uma tendência, esses mosquitos se reproduziam em água limpa. Eu ia perguntar exatamente isso. Que Então, agora tem avisos, né? Que pode se reproduzir em água suja também. exato. Então, eu acho que a gente tem que generalizar. Como é um esforço coletivo que a gente elimine o mosquito ou qualquer foco, a gente precisa eliminar, não importa se é limpa, se é mais ou menos limpa, elimina-se, sabe, o foco de possível a ovoposição e criação desse mosquito, um criadouro de mosquito. Ele tem hoje a capacidade de se reproduzir em águas menos limpas também. Então, isso é muito importante que a gente faça. E sempre é um esforço coletivo. Porque você não consegue eliminar o mosquito na sua casa se o seu vizinho não elimina na dele. E o mosquito não reconhece o número da casa, ele está ali. Então, sabe, a gente precisa ter sempre esse olhar e essa abordagem. É o coletivo. O coletivo nosso, né, como cidadãos e como pessoas cientes e conscientes, e o coletivo do sistema público de saúde, que precisa oferecer para a gente também as condições. Mas o vírus, ele é democrático, ele vai em qualquer lugar. Então, se você tiver um foco no seu vasinho de planta, você pode estar numa mansão ou você pode estar numa casa muito simples. O foco é o mesmo. Então, a gente precisa ter esse olhar, né? Não é porque você está num prédio bonito, bacana, que você está livre do mosquito. Não. Então, os agentes precisam ir, a gente precisa receber e a gente precisa seguir as orientações. Não adianta receber e não fazer nada, tá? Então, precisa seguir. O que você faz para evitar? Primeira coisa, tirar os focos do mosquito. Quando eu digo assim, o pratinho da água, virar os recipientes, idealmente é lavar. Lavar. Por quê? Porque com água e sabão. Com água e sabão. Porque os ovinhos do mosquito, que podem estar naquele recipiente, naquele pratinho de planta, se você só tira a água e joga fora, esses ovos podem ficar ali, eles podem sobreviver, eles podem ficar secos durante muito tempo. E quando você coloca a água de novo, quando chove de novo, esses ovos desses mosquitos, eles eclodem. Então, idealmente, você precisa lavar. Quando você não consegue lavar, você precisa evitar o foco. Então, você tem que tirar o prato, botar areia, ou você tem que virar o recipiente e não deixar que a água entre novamente. Isso é uma coisa. Então, eliminar o mosquito. Uma outra coisa que é muito importante é você usar o repelente. Eu sei que o repelente é caro, porque você tem que ter determinadas substâncias, não é qualquer repelente que adianta, né? Que tem uma longa duração e que tenha essa função de realmente repelir. Locais que você sabe que tem, né, o mosquito, você põe tela, então você evita a entrada do mosquito. O mosquito está onde a gente está, em geral dentro das casas. Então, não é só aquela coisa fora que fala pneu, vaso de planta, também, dentro também. Também, tá? Ele está onde tem gente, ele se alimenta de sangue humano. Então, onde tem gente, nós coevoluímos com o mosquito, tá? Onde tem gente, tem mosquito. E ele adora nossas casas. Ele adora a gente. Então, ele precisa de sangue humano, infelizmente, né? Então, ele tem essa atração, porque a fêmea precisa sugar o nosso sangue para poder colocar os ovos. É só a fêmea que suga, tá? Então, é importante que a gente faça isso, tele. E, se possível, roupas. Eu acho que no país tropical é uma recomendação um pouco difícil, mas, assim, colocar roupas, assim, cobrir, não deixar o corpo exposto, né? Então, isso impede a picada do mosquito? Isso impede a picada do mosquito. O mosquito não pica, assim, sobre a roupa, Mesmo que seja uma roupa fininha? A princípio, ela protege, mas, assim, pode haver exceções, tá? Se for uma roupa muito fina, muito colada no corpo, mas, assim, não vamos generalizar. Os tecidos e as roupas protegem, né? Vamos considerar assim. Então, idealmente, é você não ter o seu corpo exposto, para que o mosquito possa, né, possa picar. Então, isso aí dá. E, assim, não tem que colocar repelente
Não, não é só na perna? Não, tem que colocar repelente em todo o corpo que tiver exposto. O mosquito, ele não vai discriminar se é sua perna, se é seu braço, se é seu rosto, se é sua nuca. Ele vai picar, de qualquer maneira, onde tiver oportunidade e exposição. Inclusive, para criança, dá para passar repelente ou tem alguma restrição? Sobretudo, existem repelentes que são indicados para criança e, sobretudo, em crianças. Precisa colocar e precisa repor. Então, por exemplo, se você está num lugar onde você vai se molhar muito, ou, enfim, vai suar muito, você precisa repor esse repelente. Não é assim, botou de dia e acabou. Não, você precisa ter essa noção, ver no rótulo quanto tempo tem. E sempre tem em mente que quando você está numa praia, está num lugar no rio, vai se molhar, você repõe, você coloca de novo para você poder evitar. E em criança também. E bebês e grávidas têm alguma restrição? Ou também mesmo... Elas precisam colocar. Existem repelentes indicados para bebês, para criança, tá? E as gestantes devem colocar. Sobretudo gestantes, tem que se proteger muito. Perfeito. E os venenos que a gente usa em casa, esses inseticidas comuns e aqueles de parede, eles funcionam? Olha, os mosquitos, o que acontece? Quando a gente tinha, alguns anos atrás, o fumacê, você é muito mocinha, você não vai se lembrar, a gente tinha os inseticidas tipo fumacê. E aí se andava na rua um carro e ele botava esse, quer dizer, tinha essa fumaça que jogava saía. Na rua sem a fumaça. Jogava, e aí isso entrava nos lugares, porque era uma fumaça que ia, né, entrando. No início desses inseticidas, a fórmula, isso era eficiente para o mosquito. Mas os mosquitos, todos os organismos, eles acabam se adaptando, eles evoluem e eles se adaptam. O mosquito hoje ele é resistente a esses inseticidas, a esse tipo de fórmula. Então, esses de parede, idealmente, não são. Não dá para garantir, né? Não dá para garantir, porque a gente não sabe exatamente qual é a fórmula, não sabe quanto tempo dura, não sabe, enfim, depende do ambiente. Então, o indicado é o repelente pessoal, né? Evitar o mosquito. Eu vou contar para você, não sei se eu tenho tempo de contar, vou contar uma coisa super interessante, que chama-se Paradoxo de Laredo. Existe uma cidade no México que faz fronteira com uma cidade no Texas. Então, a cidade, mas assim, fronteira mesmo, né? Fronteira seca. Então, assim, do lado mexicano chama Nova Laredo e do lado americano chama Laredo. Do lado mexicano, tem menos mosquitos transmissores, mas tem mais dengue. No lado americano, tem muito mais mosquito, mas tem menos dengue. E como é esse paradoxo? Porque no lado americano, as pessoas têm em casa ar-condicionado e tela. Então, você impede a entrada do mosquito. Embora tenha mais mosquito, eles têm como evitar, né? Porque tem mais condições, enfim, você está do lado americano. E do lado mexicano, que chama Nova Laredo, embora tenha menos mosquito, você tem mais doença, porque as pessoas não têm como telar e botar ar-condicionado na casa. Então, isso chama Paradoxo de Laredo. Então, mostrando o quão eficiente que podem ser essas medidas. Tá? Até você reduzir a temperatura com o ar-condicionado ali, já tem uma grande diferença. Exatamente. Tá? Perfeito. Exatamente. E entra um pouquinho no que você falou, né? Que nem todo mundo vai ter as mesmas condições de se defender também do mosquito. Por isso que o poder público precisa intervir. A gente precisa ter uma atuação bem eficiente também. E agora, você considera que as medidas que estão sendo feitas, elas estão indo para esse caminho? Elas têm essa tendência. Não vou dizer para você que seja uma coisa fácil. A dengue é uma doença muito difícil de lidar. A dengue entrou no Brasil, assim, causando epidemias em 1986 pela primeira vez. Então, veja, a gente tem aí mais de 40 anos da introdução, ou quase 40 anos, né? Tem que fazer as contas, na verdade. Mas deve ter isso, 80, mais de 40 anos, mais de 40, isso. Então, até hoje não se desenvolveu uma... Tem muitas pessoas, muitos grupos de pesquisa que trabalham com dengue, assim como a gente. Há muitos anos a gente trabalha. Não só no Brasil, como nas Américas, como no exterior também, nos Estados Unidos, na Europa. E até hoje não tem uma vacina, porque não é uma doença trivial. Ela é uma doença que é causada por 4 vírus, o dengue 1, 2, 3 e 4. São 4 vírus diferentes, muito proximamente relacionados geneticamente. Eles causam a mesma doença, mas eles não são o mesmo vírus. E esse é um desafio muito grande, porque você precisa ter uma vacina que te proteja simultaneamente contra os 4 sorotipos, contra os 4 tipos de dengue. E esses 4 vão também se adaptando com o tempo? Todos se adaptam. O vírus, então, se adapta muito rápido, porque ele tem um genoma, né, o material genético dele é muito simples,
Então, ele tem uma velocidade de adaptação muito maior que a do mosquito, por exemplo, que é um organismo mais complexo. Mas, então, as medidas que estão sendo tomadas hoje, elas estão todas no sentido correto, tá? Mas não tem bala de prata. Você não tem uma medida que vai resolver isso. Isso é um acúmulo é uma situação que vem se acumulando, que chegamos a uma situação hoje de numa epidemia e de uma emergência sanitária muito grande, né? Por uma série de fatores, inclusive a pandemia que a gente teve de Covid-19, que prejudicou muito, porque a gente teve que priorizar, né? É um momento assim, é um momento de saúde pública que você tem que priorizar o que é mais urgente. Então, você, em detrimento de um, você vai priorizar o outro. Então, houve uma priorização e em detrimento da dengue, por exemplo, de um controle de dengue. A gente sabia que circulava. Hoje, no Brasil, a gente tem os 4 sorotipos circulando. Dengue 1, 2, 3 e 4. E quem pegou um pode pegar o outro também. É esse que é o problema. Pode pegar várias vezes. E aí que está. Esse é mais um agravante da dengue, que dificulta a vacina e dificulta um tratamento. Por quê? Porque você se contaminar com um determinado dengue tipo 1, por exemplo, você hoje foi infectada por dengue tipo 1. Durante um pequeno período de tempo, você está imune, tá? Você fica com um período de imunidade mais ou menos para todos os outros sorotipos, um período muito curto. Se você, na sequência que você teve essa infecção de dengue 1, você pega, por exemplo, dengue 2, né? O que acontece? O seu sistema imune, ele não é suficientemente forte, vou falando uma linguagem muito simples, tá? Bem coloquial. Ele não é suficientemente forte para eliminar totalmente esse segundo vírus, tá? Então, o que acontece? Ele não consegue eliminar e pelo contrário, você tem uma possibilidade de ter uma infecção mais grave nessa segunda infecção com outro sorotipo. Daí vem a dengue hemorrágica, por Exatamente. exemplo. Aí vem a dengue hemorrágica, vem os casos mais de grave, dengue com sinais de alarme. Então, a doença, ela tem uma patofisiologia, né, uma imunopatologia muito complexa e dificulta tanto o desenvolvimento de vacinas, como a conduta clínica, ela é bem delicada também, não tem uma droga, um remédio, não tem. Então, você precisa tratar o paciente de acordo com os sintomas, né? Em geral, a dengue você dá bastante fluidos e tudo isso. Mas é isso. E a pessoa pode pegar mais de um tipo ao mesmo tempo? Pode. Não é impossível, tá? Você pode ter mosquitos infectados com mais de um, ou você pode ter diferentes mosquitos. Você pode ter, por exemplo, num determinado local, você pode ter um mosquito Aedes aegypti infectado, né, com dengue 1 e um outro mosquito Aedes aegypti infectado com dengue 2, por exemplo. E esse mosquito pode picar, porque o mosquito Aedes aegypti, durante um mesmo repasto sanguíneo, ele pode picar várias pessoas, né, uma após a outra. Então, sim, é possível que você tenha essa infecção, dupla infecção, tá? E pode ter dupla infecção não só com dengue, você pode ter dengue chikungunya, você pode ter dengue e zika, você pode ter dengue e hantavírus, você pode ter várias infecções, você pode ter dengue e covid, né? Então, isso é possível, sim. E as vacinas que estão sendo agora, algumas estão sendo comercializadas, né? Para quais casos que elas servem e até que ponto? Olha, vacina é sempre muito bem-vindo, né? Vacinas salvam vidas, a gente sabe disso. Essas vacinas, elas são, hoje você tem vacinas, o Instituto Butantan, ele não está ainda distribuindo a vacina que eles estão desenvolvendo junto com um grupo nos Estados Unidos. A vacina que tem disponível no Brasil hoje é de um grupo chamado Takeda, que é uma empresa japonesa. É uma empresa pequena, então não tem condição, a própria empresa ela não tem porte hoje de produzir muitos milhões de doses, tá? Então, o Ministério no Brasil, né, a ministra Anísia, ela comprou o que foi possível e está distribuindo para as áreas onde você tem a prioridade, onde você tem mais doença e para aqueles grupos que estão em maior risco. Mas, como eu falei, não tem bala de prata. A vacina é uma vacina de 2 doses, né, com intervalo de 3 meses, e hoje ela está na rede pública, está disponível, né, gratuitamente na rede pública.
mas não tem hoje vacina para todos. Não tem porque o Ministério não esteja disposto a comprar, porque a capacidade de empresa produção é não muito tem, pequena. é pequena. Então, mas não tem bala de prata. Esse efeito da vacina, se eventualmente a gente tiver um efeito, né, bom, ele vai ser visto só daqui a alguns anos, porque não vai ser todo mundo vacinado agora. Então, Sim. por isso, não tem uma solução única, como foi para a Covid. Covid era um vírus só, já tinha algumas vacinas, né, que estavam em desenvolvimento para outros vírus que foram utilizadas, né, o pipeline foi utilizado para a Covid, era um único vírus, enfim, com as variantes, claro, mas era um vírus. A dengue, ela tem, além de ter os 4 sorotipos, ela tem dentro de cada sorotipo, ela tem as próprias variantes. Então, dengue tipo 1 tem o genótipo 1, tem o genótipo 2, o dengue tipo 2. Então, ele tem as variantes dos sorotipos. Ao longo do tempo, em determinada população, e aí a gente vai saber, olha, a vacina aqui foi ótima, funcionou perfeitamente. E na Noruega não, ou vice-versa. Então, isso é uma questão que a gente precisa ter uma observação ao longo do tempo também. Perfeito. Tá? E sobre os focos do mosquito dentro de casa, quais os lugares que para ficar atento? Por exemplo, o ralo é um problema? Se tiver água parada, qualquer lugar tem água parada. Por quanto tempo? O mosquito está ali, ele vai ficar ali, ele não tem tempo. Ele vai botar os ovos, vai eclodir, vai ter mosquito novo, e aí os ciclos recomeçam. Então, ele está em qualquer lugar que tenha água, qualquer lugar que tenha água. Tá? Secar, por qualquer exemplo, lugar. chuveiro, secar pia é recomendado? Aí você não tem muito tempo, a não ser que você deixe aquela água parada e que não tenha uso constante, né? Aí ele precisa de ter assim, Uma janela, assim? não, a água precisa ficar ali de um determinado tempo para que ele coloque os ovos, para que esses ovos eclodam, venham as larvas, para que ele complete o ciclo. Uma água que você está o tempo todo limpando dentro de um chuveiro, né, eu acho difícil que seja ali um foco, mas assim, como a gente falou, vaso de planta, um ralo, uma caixa d'água aberta. Tem pessoas que precisam estocar água porque não tem serviço, né, de distribuição de água ou sanitário. Rio de Janeiro, na minha cidade, né, a minha cidade natal, na decoração das ruas tinha uma planta chamada gravatá. É uma folha, uma planta muito bonita, uma planta ornamental, e ela junta muita água de chuva e tudo isso, porque a folha dela era curva. E quando teve uma das primeiras epidemias de dengue, se detectou que tinha larva e larvas de mosquito dentro das folhas que tinha água desses gravatais. Então, você veja, é um local que a gente não imagina, né? Uma planta ornamental e que, se você tem água, empoçada ou água ali... É uma concentração pequena de água, mais mas... suficiente. E os mosquitos que... Tem muita gente que vê o mosquito ali listradinho, já acha que é o Aedes aegypti, não necessariamente ele vai estar infectado também. Mas eu queria entender como que funciona isso. Você tem como reconhecer a partir da picada, a partir do mosquito? Não, isso não tem como reconhecer. E outra coisa, as pessoas têm uma tendência a achar que o mosquito grande é um mosquito perigoso, né? Existe um mosquito, tem muito aqui, né? Um mosquito grande. Ele é bem grandão mesmo assim, né? Tem a perninha fina. Esse mosquito não faz nada. Esse mosquito é um mosquito que não suga sangue, ele é um mosquito que só suga seiva de planta. Então, o tamanho não é documento aqui nesse caso, né? Esse mosquito é totalmente inofensivo. O Aedes, né, o Aedes aegypti, o Aedes albopictus, esses mosquitos, o Culex, eles são mosquitos pequenininhos, né? Pequenininhos. Tem a perninha listrada, a gente vê, né, aqueles de figura de livro e tudo isso. E não tem como saber se ele está infectado ou não. Não tem Na dúvida, se afaste. Você precisa evitar o foco. Você não se afaste, não, elimine, não é se afaste. Então, hoje a gente tem também, agora voltando às estratégias, os mosquitos transgênicos e os mosquitos que estão infectados com Wolbachia. Então, o que a gente... Isso é a ciência contribuindo para a eliminação. Como? Porque se você faz um mosquito transgênico, você faz um mosquito estéril. Então, esse mosquito ele vai diminuindo a reprodução, as fêmeas não põem ovos, e você vai diminuindo o índice de infestação, porque você vai eliminando o mosquito por causa desses machos estéreis. Tá? A mesma coisa são mosquitos que são infectados no laboratório experimentalmente com uma bactéria chamada Wolbachia. Então, é um mosquito com Wolbachia, que ele também interfere no ciclo de reprodução das fêmeas. Então, você diminui. Né? Então, isso, o que ficou provado hoje, que nos locais que usaram essas estratégias do mosquito transgênico e do mosquito com Wolbachia,
que eram locais que tinha muita dengue historicamente, diminuiu muito a transmissão de dengue e a detecção. Então, pode ser relevante para o futuro essas estratégias. Ele é extremamente, está comprovado que isso é uma estratégia relevante. Mas não é a bala de prata, é o que eu digo. É a vacina, é o mosquito transgênico, é eliminar o foco, é o repelente, é a conscientização. Tudo isso é o conjunto da obra, tá? É o conjunto da obra. A gente precisa de um pacote, não é isolado. Perfeito. E o mosquito, ele tem algum horário que ele está mais ativo durante o dia? E uma outra pergunta também sobre o mosquito. Tem gente que fala que ele voa abaixo, está sempre abaixo das pernas. Isso é verdade? Olha, se você pega, né, uma linha do tempo, assim, historicamente o Aedes aegypti ele é considerado um mosquito diurno, tá? Então ele pica durante o dia. Mas, de novo, naquela linha de adaptação. Hoje, com tanto de iluminação artificial que a gente detecta o mosquito já picando num horário que você não tem mais iluminação natural. Tá? Então, ele pode picar fora daquele horário que as pessoas tradicionalmente acreditavam, né, ou se detectavam. Então, ele é um mosquito diurno, mas que está no crepúsculo, tá, né, ele pode estar ali. Ele voa, cada dia ele voa mais alto. Cada dia ele voa mais alto. E a maiores distâncias, que também é outro ponto da adaptação, né? Não, como eu falei, você tem que botar repelente em tudo. Tudo, aonde estiver exposto, você põe repelente. Ele viu ali, um pedacinho de pele, está ali. Então, você tem que botar, ele voa, né? E ele fica atrás de quadro dentro de casa, ele fica nas cortinas, ele fica dentro da casa, ele está ali, junto com o ser humano. Então, não tem que ter essa ideia que é só na perna. Ele voa mais alto e voa mais longe. Então, por exemplo, você tem lugares no México, por exemplo, em altitudes, né, mais altas, que não se detectava até alguns anos o mosquito Aedes aegypti, e hoje se detecta. Né? Então, mostrando como ele está se adaptando. E não adianta alguém, é o que você falou antes, não adianta alguém que mora ali num prédio alto achar que está protegido porque está, às vezes, num andar alto também. Sim, mas tem um elevador, ele vem com você no elevador, ele vem ali, você trouxe alguma coisa, o mosquito sobe também. Ele vai junto. Ele vai junto. Então, sabe... Ele é democrático, é um vírus. Exatamente, ele é um vírus democrático. E ele tá onde o ser humano está, ele está ali junto. Então, se você tem uma saca, se você pegou alguma coisa, se você... Eu tenho sítio, por exemplo, né? Eu venho, tá lá e peguei e trouxe as coisas, ou fui na feira e tinha ali por algum motivo, sei lá, ou algum objeto, tinha brinquedo, ou tinha, enfim. Ele pode vir junto. Então, não é que ele vai sair voando, chegar lá em cima. Mas ele pode atingir de alguma outra forma indireta também. Perfeito. Tá? E para a gente finalizar, então, quais sinais de alerta que alguém tem que ter em relação aos sintomas e o que a pessoa deve fazer ao detectá-los? Como eu te falei, esses sintomas iniciais, né, você lembra, né, que são essas síndromes febris agudas, porque assim, a gente tem alguns sintomas que são sintomas que a gente sempre considera, né? Você tem uma série de sintomas que são considerados. Febre, você tem aquelas pintinhas no corpo, você tem dor atrás do olho, dor de cabeça, dor no corpo. Isso é um sinal de dengue, mas pode ser um sinal de uma outra também, pode ser um sinal de chikungunya. A gente tem alguns sinais que diferenciam. Então, idealmente, a primeira coisa é se hidratar bastante, a primeira coisa, tá? E procurar realizar o diagnóstico. Porque é importante que você saiba se você já teve dengue, o indivíduo saiba se teve dengue, para saber, né, se é primário, se é secundário, para tentar realmente ficar já mais alerta para uma segunda infecção. E se foi dengue mesmo, pode ter um sintoma inicial como gripe, pode se confundir, você pode ter um tratamento que não é o indicado. Então, o diagnóstico preciso, ele é muito importante. Primeira coisa, você procura fazer um diagnóstico. Então, quanto antes você tem um sintoma ali febril, quais são os outros sintomas? Dor atrás do olho, você tem, às vezes, umas pintinhas na pele, na barriga, no braço, dor no corpo. Né? Esses são sintomas clássicos, que a gente chama clássicos, né? Dor de cabeça. Exato. Aí você procura, você tem que saber o que é que você está tendo. Então, você procura realizar o diagnóstico. Não adianta ir para o hospital se também não for uma coisa grave, porque aí você vai ocupar um leito, a gente não tem leito para todo mundo que tiver sintoma de dengue que não é grave, com sinal de alarme. Aí a gente vai lotar os hospitais e pessoas que eventualmente precisem mesmo,
não vão ter acesso. Então, a gente precisa ter consciência. Não é ser displicente com a doença, mas também não é ficar super assim, já procurar um hospital. Você procura um serviço de saúde, né, um médico, realizar o diagnóstico, e aí você vai ter a orientação desse profissional de saúde que vai te dizer o que você deve fazer. Né? Mas, em geral, sempre você tem que se hidratar bastante se você confirmar o dengue. Para ampliar essa conversa, o que você recomendaria? Quais são as fontes confiáveis de informação para quem quer saber mais sobre a dengue? Olha, a Fiocruz tem um portal que é atualizado, a gente tem uma sala de situação, profissionais de todas as áreas. Existe um hospital dentro da Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro. A Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, ela está em todas as regiões do Brasil, né? Porque se nós temos um país com tamanho continental e muito diferente, muito diverso. Então, a Fiocruz está presente, ela tem sites e o portal da Fiocruz com todas as informações atualizadas. Então, nada de fake news, nada de falar que citronela, acende uma vela, põe vitamina funciona, B. já não funciona. Perfeito. Não há comprovação científica. Então, procurem o site e o portal oficial. Nada da tia do Zap, nada do amigo que, sabe, teve uma experiência, que tomou isso. Não se automediquem, porque há medicamentos que não são indicados para quem está com dengue, como, por exemplo, a aspirina. Então, não se automediquem, não é o WhatsApp, não é o Facebook, é o portal oficial, né? Seja da Fiocruz, seja de outro órgão, por exemplo, o HC aqui, Instituto Butantan, enfim, Universidade Federal, órgãos realmente oficiais. Muito obrigada pela presença, Cláudia, por aceitar nosso convite. E eu acredito que agora realmente é um período mais delicado, vai ficar pelos próximos meses. E muita força para quem está passando também pela doença, né? Que não é fácil. Não é fácil. É uma doença muito incapacitante, as pessoas têm muito, enfim, tem dor no corpo, é um mal-estar muito grande, principalmente em criança, né, que é uma coisa que é bem complicado. Então, eu espero que a gente consiga, numa ação conjunta, eu não digo eliminar, porque eliminar é muito difícil, né? A gente não tem como eliminar, mas como, assim, realmente diminuir de forma bem acentuada a transmissão, né? Os sites aqui que a Cláudia recomendou, assim como outras referências importantes, vão estar todos no site da Revista Ampla, em www.revistaampla.com.br. Esse foi Saúde Sem Complicação, eu sou a Nathalie Vans Betoni e, de novo, agradecemos a presença do nosso convidado e até a próxima.